Olá, queridos, a paz do Senhor, aqui quem vos fala é Eduardo Henrique. Vamos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos terminando hoje o terceiro trimestre deste ano letivo de 2020. Estamos findando então a revista A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Jesus Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nesta lição 13 e derradeira, nós estudaremos a batalha espiritual e as armas do crente. Como de costume, desde o início do trimestre está sendo disponibilizado um material de apoio. Este material de apoio contém tudo o que será dissertado nesta lição, então você pode acessá-lo, pode baixá-lo e pode utilizá-lo em qualquer momento que você queira estudar novamente esta lição, em específico a epístola do apóstolo Paulo voltada aos crentes de Éfeso. Você pode guardar todos esses 13 materiais consigo, tenho certeza que será de muita valia espiritual. Portanto, vamos para a nossa 13ª lição, para findar este terceiro trimestre do ano letivo de 2020 no período remoto, a batalha espiritual e as armas do crente. O textuário se encontra em Efésios capítulo 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Verdade prática, o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. A leitura bíblica em classe e o texto que é o enfoque desta presente lição se encontra no capítulo 6 de Efésios e é uma leitura que vai do versículo 10º ao 20º. Efésios 6, capítulo 6, versículos 10 ao versículo de número 20. Você pode efetuar agora esta leitura para que você possa se situar naquilo que será dissertado no transcorrer desta lição. Que Deus te abençoe e que tenhamos uma aula abençoada. Pois bem, tendo já efetuado a leitura do texto bíblico que é o enfoque dessa presente lição, Efésios 6, versículos 10 ao 20, vamos então para a nossa parte introdutória. Já na parte derradeira, no término da epístola do apóstolo Paulo aos crentes de Éfeso, o apóstolo ele passa a convocar a igreja para lutar. Logo depois, lembra da lição anterior, lição 12? Depois de ele ter falado acerca do papel de cada indivíduo dentro da família cristã, agora nessa reta final da epístola, ele começa a convocar os crentes de Éfeso e das igrejas das cidades circunvizinhas a se preparar, a se armar, a lutar e resistir a todos os confrontos contra as forças espirituais, as hostes espirituais da maldade, que são os nossos verdadeiros adversários e não os próprios seres humanos. Ele faz um despertamento. A sua luta não é contra a carne, a sua luta não é contra os próprios seres humanos, mas você precisa se armar em Deus e se preparar, recebendo a ferramenta que Deus quer entregar para que você possa vencer a luta que realmente importa, interessa. A luta que realmente é plausível para nós, que não é contra os seres humanos, mas é uma luta espiritual contra as forças espirituais da maldade que tentam a todo momento nos desestabilizar, nos prejudicar na nossa vida espiritual. E para lutar essa árdua batalha espiritual, faz-se necessário preparação, revestimento, manejar bem as armas de batalha, ter uma propriedade, um domínio acerca das mesmas, se trajar com os equipamentos necessários para proteção e ataque, e também claramente estar continuamente conectado a Deus, através da oração, através das súplicas e também em vigilância, a fim de que juntando todas essas características e atributos, você possa prevalecer sobre todo o mal. E é justamente sobre cada um destes pontos que nós vamos falar, né, no decorrer dos 3 tópicos dessa lição, acerca desta preparação, do revestimento, de conseguir manejar bem as armas de batalha. E nós faremos isso analisando à luz da palavra de Deus, Efésios 6, do versículo 10 ao versículo 20, que foi a leitura bíblica em classe. Qual o significado espiritual de cada equipamento de batalha que é dissertado nesses 10 versículos e também como nós devemos manejá-los, como nós podemos nos preparar para este combate que nós iremos enfrentar. Pois bem, então vamos para o nosso primeiro tópico, o preparo espiritual do crente para a batalha. Este tópico ele subdivide-se em 2 subtópicos, cujo primeiro traz a temática, fortalecidos no poder do Senhor. A primeira orientação que o apóstolo Paulo ele vai outorgar à igreja de Éfeso e região é de que eles se fortalecessem no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6, versículo 10, a parte A.
já que por suas próprias forças eles não poderiam prevalecer. Então a primeira orientação do apóstolo Paulo, nessa parte A do versículo 10, é para que eles reconhecessem a sua dependência de Deus e que eles buscassem em Deus fortalecimento para que eles viessem enfrentar essas batalhas, porque pelas suas próprias forças eles não conseguiriam prevalecer. Somente o poder de Deus, que nos reveste, que nos forge, que nos capacita, somente Ele pode nos revestir de tal maneira que nós venhamos estar preparados para vencer a batalha que nós enfrentaremos. Sendo assim, nós devemos buscar em Deus fortalecimento e isso se intensificando cada vez mais, a fim de que nós possamos enfrentar sabiamente todas as árduas batalhas de nossa vida. Também através da santificação, da comunhão com o Senhor, da oração, nós podemos receber dele este revestimento que nos capacita para esta batalha. Se nós vivermos ao nosso bel prazer, fazendo aquilo que nos agrada, aquilo que nos apraz, aquilo que somente nos convém e não está do agrado do Senhor, sem termos um compromisso íntegro para com Ele, nós acabamos não recebendo este revestimento. Muito pelo contrário, perderemos esta bênção e acabaremos não vencendo as batalhas que nós enfrentaremos. Então nós devemos reconhecer a nossa dependência de Deus e buscar nele capacitação, buscar nele revestimento, a fim de que nós possamos triunfar sobre o nosso adversário. Nosso adversário tem o seu preparo e sem a capacitação de Deus nós não conseguiremos prevalecer. Somente Ele pode nos fazer prevalecer sobre todos esses obstáculos, todas essas batalhas e todas essas lutas. Então nosso papel é buscar em oração, comunhão, se santificar, separar do pecado, jejuar, buscar a Deus, a fim de que através do nosso relacionamento contínuo com Ele, para com Ele, Ele venha nos revestir. E através desse revestimento nós venhamos estar capacitados para prevalecer contra todos os nossos adversários. Nós devemos estar com o nosso olhar espiritual bem aguçado, bem refinado, para compreendermos esse texto na vertente correta de que não devemos buscar em nós forças para vencermos, e sim buscar no Senhor o que nós necessitamos para prevalecer. Esta é a primeira orientação que o apóstolo Paulo outorga à igreja de Éfeso no versículo 10, parte A. Fortaleçam-se no Senhor, pois somente dele vem a capacitação para que vocês possam vencer esta batalha. E a segunda orientação do apóstolo Paulo é acerca da vigilância. Tanto é que o subtópico 2 diz: vigilantes em toda oração e súplica. Outra orientação que o apóstolo Paulo entrega, e quando ele entrega essa segunda orientação, ele dá uma ênfase muito grande acerca da importância da oração, que é crucial e necessária para o nosso fortalecimento. No subtópico anterior, nós acabamos de falar que através da nossa oração, comunhão com o Senhor, nós receberemos esse revestimento e capacitação. Então, daí nós temos esse pressuposto da importância, da demasiada importância da oração em nossas vidas. Pois através das orações, através do nosso contato contínuo com Deus, através da nossa busca incessante, nós vamos receber esse fortalecimento. A palavra de Deus, ela vai nos trazer tantos e tantos exemplos de pessoas que oraram e através de sua busca, através de suas orações, eles foram impulsionados e receberam posteriormente de Deus tudo aquilo que eles almejavam, tudo aquilo que eles necessitavam, tudo aquilo que eles estavam realmente buscando. Então nós devemos orar sem cessar em todo o tempo, não apenas dentro do templo, não apenas no momento do culto, mas em nossos lares, em nossa casa, no ambiente onde nós estamos, no nosso local de trabalho, não necessariamente de joelhos, mas estando com os nossos pensamentos conectados e voltados ao Senhor. Através disso, nós vamos aumentar a nossa comunhão com o Senhor e também seremos continuamente conduzidos pelo Espírito Santo e estaremos sensíveis ao seu mover, sensíveis ao seu agir, sensíveis ao seu falar. Quando nós falamos de oração, nós devemos entender que não tem como entrar num combate espiritual sem estar munido e revestido dessa ferramenta tão importante. Nós devemos orar e buscar ao Senhor, sem isso nós não conseguiremos estar revestidos dele. Quando nós falamos de oração, de comunhão com Deus, de santificação, nós devemos entender que todos esses termos, eles não são isolados. Pelo contrário, na verdade, todos estes estão atrelados. Não há como orarmos sem termos vigilância, não há como estarmos se santificando sem jejuarmos, não há como jejuarmos sem a prática da oração.
um termo acaba puxando o outro. Então, todos estes termos, todas essas práticas, essas condutas, todas essas ações, elas são extremamente importantes para que nós venhamos ter eficácia no nosso combate, consequentemente recebemos de Deus vitória em todas essas situações, nos preservando de todas as maléficas estratégias do adversário e sendo revestidos pelo poder do Espírito Santo. Essas são as duas orientações que o apóstolo Paulo entrega. Vocês devem se fortalecer no Senhor e reconhecer a sua dependência dele, e vocês devem estar buscando Ele através da oração, através das suas súplicas, do jejum, da santificação, de uma maneira contínua e não momentânea, e através disso vocês prevalecerão sobre todos os obstáculos. Vamos então para o nosso segundo tópico dessa 13ª lição, conhecendo o campo da batalha espiritual. No primeiro dos 3 subtópicos do tópico 2, a lição diz as astutas ciladas do diabo. Depois do apóstolo Paulo dar essas duas orientações acerca de se fortalecerem no Senhor e também buscarem-o em oração, o apóstolo Paulo, no fim desse capítulo 6 de Efésios, ele passa com veemência a orientar e clamar para que os crentes de Éfeso revestissem-se de todas as armaduras de Deus, armaduras as quais que nós analisaremos detalhadamente, minuciosamente, no tópico 3. E através dessas armaduras de Deus, nós poderemos nos revestir e resistir a todas as astutas ciladas do inimigo. E quais seriam essas astutas ciladas do inimigo, afinal? Quais são essas estratégias maléficas que o adversário tenta contra nós utilizar a fim de que nós venhamos nos desfalecer em fé? De maneira pacata, sucinta e bem objetiva, são as armadilhas que o reino das trevas arquiteta a fim de destruir a Igreja de Jesus, destruir as famílias e também destituir-nos, nos desviar da nossa fé, tirar toda essa nossa convicção, essa nossa fé bem embasada em Cristo Jesus. E dentre essas armadilhas, nos tempos odiernos, nos períodos atuais, pode-se ressaltar algumas, pelo menos 2. Confundir a mentira com a verdade, que através disto muitas dissensões ocorrem, muitos conflitos, muitos atritos acabam surgindo em meio à igreja. E para que isso seja evitado, é necessário estar revestido com toda a armadura de Deus. Outra tentativa do adversário contra nós é deturpar as Escrituras. Daí que surge tantas heresias, tantos falsos doutrinadores, que têm um conteúdo puramente herético em meio às igrejas. Esses homens e também mulheres, eles acabam por distorcer toda a verdade das Escrituras, toda a veracidade bíblica e integrá-la com algumas falácias, com conceitos que estão adequados e conformados com a contemporaneidade que nós estamos vivenciando. Não se trata da genuína verdade bíblica, e sim de uma mentira liberalista, acessível e fácil de seguir. E para que nós venhamos resistir a todo esse conteúdo herético e venhamos manter a nossa fé bem embasada, nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus. E nele que nós encontraremos esse revestimento e essa capacitação. Há nitidamente outras armadilhas, outras estratégias maléficas, mas foram ressaltadas essas duas que são um pouco mais pontuais e mais intensas nos períodos atuais. Há também o semear incredulidade em meio à igreja, ideologias anticristãs, indução à dissimulação e tantas outras coisas que, se nós não estivermos em vigilância, em contínua oração e revestidos pela armadura de Deus, nós acabaremos cedendo e também nos desviando do caminho do Senhor. Justamente por isso o apóstolo Paulo ele vai dizer e afirmar com tanta veemência, já que ele possuía um cuidado e um zelo ímpar, sem igual, para com os cristãos. No subtópico 2 nós falaremos acerca do conflito contra os reinos das trevas. Atualmente, nós podemos perceber facilmente o aumento dos conflitos pessoais, tanto na sociedade, ambiente de trabalho, moradia, lugares de lazer, como também nas igrejas. E a partir desse fato, nós conseguimos observar um equívoco que é cometido por nós mesmos, ou seja, através desses conflitos, dessas dissensões que há não só na igreja, mas no ambiente de trabalho, em meio à sociedade, nós percebemos que há um equívoco que tem se intensificado, e entre a igreja também isso tem sido vivenciado.
nós estamos perdendo o nosso foco e tirando do foco ideal as nossas próprias atenções contra o verdadeiro adversário. Nós estamos focalizando em seres humanos e esquecendo-nos e negligenciando-nos da verdade, que nossa luta não é contra nós mesmos, mas nossa luta é contra as forças espirituais da verdade. E nós acabamos nos desgastando, nos enfadando com coisas que são sem razões, são bagatelas, são coisas que nós não deveríamos estar focalizados. Nós deveríamos estar nos preparando para a batalha que nós realmente devemos nos importar e lutar, mas nós perdemos tempo, energia, força com batalhas que nós não deveríamos estar combatendo entre nós mesmos, nos atacando, nos denegrindo, ferindo uns aos outros, não andando como Jesus atesta e afirma que nós deveríamos andar. O nosso conflito não são contra os próprios seres humanos, mas sim contra o reino das trevas, sendo então uma batalha espiritual e não uma batalha física. Nós, como Igreja de Jesus, nós lutamos coletivamente contra o reino das trevas e também travamos batalhas no aspecto, no âmbito individual e no nosso particular. O principal intuito e objetivo do nosso adversário é manter os homens na escuridão, mas nós, através da capacitação do Espírito Santo e a autoridade que o Senhor nos outorga, nós devemos proclamar as boas novas. Ora, Jesus Cristo, Ele nos tirou da escuridão, do poderio das trevas, fazendo-nos seus filhos por adoção, participantes ativos em sua família, família de Deus. E todos aqueles que estão sob o domínio da escuridão têm essa possibilidade de achegar-se ao Senhor e participar também da família de Deus. Por isso nós devemos cumprir o nosso papel e levar à luz Jesus Cristo, que vai vivificar e mudar completamente o estado dessas pessoas. Então que nós não venhamos focalizar em batalhas que nós não devemos travar, mas que nós venhamos nos desgastar e nos entregar nas lutas que o Senhor ordena e quer que nós venhamos batalhar. Por fim, o terceiro e último subtópico desse tópico 2 fala acerca das agências das potestades do ar. Sabendo então contra quem lutamos, precisamos buscar conhecer o nosso adversário e suas peculiaridades. E essas forças do mal, elas são nomeadas pelo apóstolo Paulo como principados, potestades e hostes espirituais da maldade. E pelo menos 3 características dessas forças espirituais da maldade nós poderemos pontuar, sendo as tais, a primeira delas, eles são poderosos. Não se deve em momento algum, subestimar os poderes do mal. Há uma diferença entre subestimar e temer. Não tememos, pois Deus nos fortalece e nos assegura a vitória, mas não podemos subestimá-lo, pois nossas forças humanas não são suficientes para vencê-los. Seríamos facilmente derrotados. Quando se utiliza o termo principados e potestades, se faz alusão a poder, se faz alusão à primazia e à autoridade para agir. São os príncipes das trevas, demônios líderes de outros anjos caídos, que comandados pelo diabo, eles exercem poderio e domínio. Então, uma das características dessas forças espirituais da maldade é que eles são poderosos. Não tememos, pois nós temos em Deus o refúgio, o abrigo para que nós venhamos prevalecer. Mas não podemos subestimar, porque sem Deus, sem a força do Senhor onipotente, nós nunca conseguiríamos vencê-los. E a segunda característica, eles são malignos. Esses demônios que formam as hostes espirituais da maldade e seus poderes são completamente voltados para a produção do mal, ou seja, a destruição. Então eles não estão focando e produzindo algo bom, pelo contrário, eles são malignos. Eles estão voltados para a prática do mal. Eles produzem coisas maléficas. Eles produzem a destruição. É o que eles objetivam. Então nós devemos compreender que eles não produzem coisas boas. Muito pelo contrário. Eles vão produzir coisas maléficas que tendem a afetar a igreja, o ser humano e o seu relacionamento com Deus. Por fim, a terceira e última característica é que eles são astutos. Seus planos, eles são voltados para a queda da igreja. Como nós dissemos anteriormente, as suas condutas não são benéficas, muito pelo contrário, as suas condutas são maléficas. E a astúcia deles é voltada para a destruição da igreja de Jesus. Mas apesar dessas características que fazem nos pensar e refletir acerca desse assunto,
Nós devemos ter ciência acerca da soberania de Deus acima de todas as coisas. Deus, ele é acima de todo principado, de todo domínio, de toda potestade, de toda hoste espiritual da maldade, de todo nome que se nomeia. Deus, ele é acima de todas essas coisas. E é por isso que nós não tememos, nós não subestimamos, mas nós não tememos, porque nós temos um Deus que ele é acima de todo principado, toda potestade. Ele é soberano sobre todas essas hostes espirituais da maldade. E quando nós temos Deus para lutar e nos capacitar para a peleja, nós temos por certo a garantia da nossa vitória. Continuando então nossa lição, vamos para o nosso terceiro e último tópico dessa lição 13. Por fim, o último tópico desta nossa lição, desse nosso terceiro trimestre, a revista A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Neste último tópico, como dito no anterior, nós vamos falar especificamente de uma análise minuciosa acerca das armaduras de Deus indispensáveis ao crente. E o primeiro dos 3 subtópicos traz a temática armadura completa de Deus. Neste último tópico, o enfoque recai acerca das armaduras de Deus que nós devemos buscá-las para estarmos capacitados e aptos, revestidos, para enfrentarmos as batalhas que nós tendemos a enfrentar no âmbito espiritual. Resistirmos todas as forças do mal e coletivamente prevalecermos como Igreja de Jesus. Por isso o apóstolo Paulo, ele atesta que como todo bom soldado nós devemos estar trajados e equipados com as ferramentas que nos auxiliarão em nosso combate. Mas esta armadura não é a armadura que o Império Romano da época utilizava, nem a que qualquer outro império, qualquer outro soldado utilizava na época. Não é uma armadura física, não é uma armadura que os soldados dos tempos antigos se equipavam para o combate, e sim a armadura espiritual que Deus nos entrega. Somente um equipamento dessa proveniência, ou seja, proveniente do Senhor, pode nos fazer resistir e marchar bravamente contra a potestade do ar. Então, nesse primeiro subtópico, a ideia é: nós devemos compreender as armaduras de Deus não como algo físico e material, mas como algo espiritual que somente Deus pode nos entregar. Se fosse qualquer tipo de equipamento que não fosse proveniente do Senhor, nós não conseguiríamos prevalecer, mas como é Deus que nos entrega, nós prevaleceremos contra todos os obstáculos e forças espirituais que vier nos atacar individualmente ou coletivamente a Igreja de Jesus. E o subtópico 2, nós falaremos acerca de cada um desses equipamentos, as armas indispensáveis de defesa. Tais armas que nós tanto falamos no decorrer da lição são o cinto, a couraça da justiça, os sapatos, o escudo, o capacete e a espada que nós veremos no subtópico 3. Vamos falar primeiramente acerca do cinto. O cinto, esta arma, ela é utilizada com o intuito de dar mobilidade ao soldado na batalha, fazendo então referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Nossos lombos, eles precisam estar cingidos pela verdade da doutrina de Cristo. Com isso, nós conseguiremos estar íntegros para vencermos e combatermos o bom combate. O cinto, então, ele serve para dar mobilidade ao soldado na batalha e faz alusão à doutrina de Cristo e à integridade do soldado. A couraça da justiça, ela é uma malha impenetrável que serve para proteger, para resguardar e salvaguardar os órgãos vitais e sensíveis à vida. E na aplicação espiritual, ela vai apontar para a justiça de Cristo e a retidão do soldado no campo de batalha. Os sapatos, por sua vez, eles são dotados de solas cravejadas. Eles vão melhorar a estabilidade e a firmeza do soldado. E numa aplicação espiritual na hermenêutica deste texto, ele refere-se à firmeza que o Evangelho nos proporciona em testemunhar a Cristo. É a paz que vem das boas novas, a firmeza, a convicção, a certeza no proclamar as boas novas. Então os sapatos, eles dão estabilidade, firmeza, convicção, certeza acerca do testemunho de Jesus e das boas novas que nós temos a incumbência de estarmos proclamando.
O escudo da fé, ele é feito de madeira e couro, e ele tem o intuito e o objetivo de proteger os soldados dos dardos e também dos ataques voltados contra eles. E neste caso, ele é utilizado como um comparativo da nossa fé. O escudo da fé, tendo então uma fé firme, uma fé inabalável, uma fé concreta em Deus, que está protegida de todos os dardos, de todos os ataques alheios, de todas as setas, de todos os movimentos que visam denegrir a nossa imagem, abalar a nossa fé, nos desestabilizar, as calúnias, as rebeliões, as dúvidas que o inimigo atira em nossos pensamentos. Então nós devemos estar trajados e equipados com o escudo da fé, a fim de que nós não tenhamos a nossa fé abalada por qualquer movimento ou argumento que tende a surgir com o tempo. Outro equipamento e armadura de Deus que compõe é o capacete. O capacete ele é produzido para resistir. Ele foi feito de bronze, ou então pode também ser feito de ferro, e ele trabalha na proteção da nossa cabeça. E ele é chamado de capacete da salvação. Por quê? Porque ele faz jus à sua importância e também à sua posição. Nós devemos combater esta batalha espiritual com a certeza plena da salvação que Cristo nos fornece. Com a certeza plena, com a convicção mais do que formada e firmada acerca da salvação que Cristo nos proporcionou, acerca da salvação que em Cristo nós recebemos, e também que nós estamos salvos e prontos para a segunda vinda de Jesus, mantendo então continuamente esta fé e certeza. Então o capacete que é feito de bronze ou ferro, que é produzido para proteger a nossa cabeça, faz jus à posição em que ele se encontra, por isso se chama capacete da salvação. Nós devemos ter em nossa mente, em nossa consciência, a certeza da salvação que nós recebemos de Cristo Jesus e também do nosso preparo para quando ele vir buscar e arrebatar a sua igreja, nós possamos estar aptos para sermos salvos e morarmos nas mansões, nas regiões celestiais. E por fim vamos ter a espada, que é o último e sexto equipamento dessas armaduras de Deus que nós estamos estudando. Todavia ela será dissertada no subtópico 3, que traz a temática, a imprescindível arma ofensiva. Já se falara do cinto da verdade, da couraça da justiça e retidão, dos sapatos do evangelho da paz e da estabilidade, do escudo da fé e do capacete da salvação. E para afindar esta lição em revista, se falará nesse subtópico de uma singular arma ofensiva, a espada, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito que tanto ataca como também defende. Se defende das ciladas do adversário e ataca derrubando as fortalezas de Satanás, indispensável em nossa luta diária, ferrenha, pessoal e intensa. A espada, ela é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos defende das ciladas do diabo. Através da palavra de Deus que é guardada em nosso coração, nós conseguiremos ter essa imunidade contra todo o conteúdo herético, todo levante, toda obra contrária àquilo que a palavra de Deus diz. Ainda mais nestes tempos odiernos que nós estamos passando, ou agora, que nós estamos percebendo tantos falsos doutrinadores, tantas pessoas com conteúdos completamente contrários à palavra de Deus. Nós devemos estar munidos com este equipamento, esta armadura de Deus, para que nós venhamos nos defender destes ataques e venhamos permanecer com a nossa fé inabalável no Senhor. E a espada, além de se defender, ela também ataca. Ela vai destruir todas as fortalezas de Satanás. Então a espada, a palavra de Deus, ela tem poder e autoridade para destruir todas as barreiras, todos os empecilhos. A palavra de Deus, ela põe por terra tudo que o inimigo, tudo que o adversário, tudo que pessoas usadas por um espírito que não glorifica o Deus da Bíblia fazem e tentam fazer para que possa abalar a nossa fé. Então ela ataca e põe por terra tudo isso que o inimigo faz e pessoas usadas por ele também tentam e intentam contra a nossa vida. E para afindarmos a nossa lição, já indo para a parte conclusiva, nós podemos concluir então que a nossa vitória contra as forças do mal, ela é assegurada pela soberania e sobre a excelência do poder de Deus. Não devemos temer, mas também não devemos subestimar. Mas nós devemos então lutar, batalhar e combater contra o reino das trevas.
estando então revestidos de toda a armadura de Deus, como todo bom combate, como todo bom soldado, para que possamos com excelência combater o nosso bom combate e cumprir aquilo que Deus tem proposto para nós. Assim nós findamos a nossa lição 13. Eu oro em Espírito para que o Espírito Santo lhe abra a mente e o seu coração para que você receba todo o conteúdo dissertado nesta aula e grave em sua memória. Que esse trimestre tão abençoado possa ter sido de muita valia para o seu relevo espiritual. Que Deus te abençoe. Até a próxima, até o próximo trimestre. Deus abençoe.